Então, assim, é um processo, mas é um processo que dá certo. O digital, ele dá muito certo, mas a gente não pode entrar, eu falo muito com um mentorado meu. Ah, vou lá fazer uma rendinha extra. Ah, é só colocar lá no Ah, Facebook Ads que vai vender. Não é. Tem que pensar em produto, tem que pensar em time, igual a gente estava falando, desenvolver pessoas, tem que pensar na experiência do aluno, tem que aprender. Ah, é só Facebook aprender tráfego? Não, tráfego é uma ferramenta, né? Você tem que entender como utilizar a ferramenta, ela potencializa o que é bom, né? Se você tem um bom produto, se você tá ali resolvendo uma dor, cara, você entra lá no Facebook Ads, lá no Meta Ads, coloca seu anúncio, atingiu as pessoas ali com a dor que você resolve, naturalmente as pessoas vão clicar, naturalmente as pessoas vão entrar na sua página, naturalmente elas vão comprar. É um processo, mas não dá para você achar que qualquer coisa vende, que vai dar certo assim fazer uma rendinha extra. Não, a gente sempre entrou com uma mentalidade de fazer um negócio. Tanto que vender online foi uma decisão de uma forma de um canal de venda. Se fosse presencial, a gente iria para o presencial. Ah, vou abrir aqui uma banca de revista igual era antigamente, vamos colocar os nossos materiais aqui. Não, vamos para o digital, porque onde as pessoas estão hoje? Todo mundo tá aqui, ó, com o celular na mão, O tempo estão na rede todo. social. Então é lá que o meu cliente está, é lá que eu vou entrar, é lá que eu vou divulgar o meu produto e é lá que eu sei que as vendas vão acontecer. Mas não é por milagre do tráfego pago. Não, agora se eu aprender tráfego, se eu entrar no curso do fulano, do ciclano, vou ficar fera, entrar, vou vender mais. Não, você precisa potencializar um produto bom também. Isso aí que o Carlos falou, né? Não é entrar no chat, na nossa época não tinha, né? Mas hoje em dia eu sei que o pessoal faz isso. Não é entrar lá no chat GPT e fala assim, 20 formas de atingir tal coisa. Ah, vou vender isso online. Não vai dar certo. As pessoas, elas sabem quem é de verdade, né? E sabem quem também é de mentira. Então é entregar essa verdade. Esse é o propósito, né? pessoas. E qual que é a maior dificuldade que eu vejo hoje? Existem estilos de gestão de uma empresa, por exemplo, tradicional, e existe o estilo de gestão de uma empresa atual, moderna. Eu faço separação de empresas. Para mim, é o nosso mercado, esse modelo que trabalha com digital, você precisa ter uma gestão um pouco direcionada. Carlos, como assim? Quando você contrata um gestor de tráfego, por exemplo, a maioria das vezes, ou você contrata alguém que já tem experiência, ou alguém que não tem. E você vai ter que treinar ele. Também. E isso é comum nesse nosso mercado aqui. Então, se você não tiver uma habilidade de treinamento, um processo onde você direciona, acompanha, proporciona uma melhoria para o seu colaborador, para ele crescer dentro da operação, além de você perder pessoas, você vai sempre esbarrar num platô. E aí você não vai conseguir ter crescimento e, às vezes, aumentar o seu faturamento. Por isso que o treinamento é muito importante para a etapa de crescimento. Não sei se vocês sabem, mas a cada 10 empresas, 7 ou fazem downsize ou quebram por alavancagem. E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar de volta. Bem-vindos a mais um episódio do Eduscast. E, pra quem não me conhece, eu sou a Gabi, vou acompanhar vocês nesse episódio. E, gente, eu tenho certeza que você precisa compartilhar esse episódio, que a gente vai falar de coisa muito boa. Mudança de vida mesmo, sabe? Então, pra todo mundo que você acha que vai fazer sentido, que precisa mudar de vida, precisa dar uma corda, manda. Que hoje eu tô recebendo Carlos Fagundes, Publio Reis, porque a gente vai falar com mentores que estão transformando a vida das pessoas. Mentores de desenvolvimento pessoal, transforma a carreira, potencializa outras pessoas. Então, acompanhem com a gente, mas já curte aquele rolê todo de YouTube que vocês conhecem, ativa o sininho, se inscrevam no canal. Aqui na descrição do vídeo tem o Instagram pra vocês acompanharem, porque eu sei que vocês vão querer acompanhar. Eu não perderia, vocês não são malucos de perder também. Bem-vindos, caras. Eu tô muito feliz de receber vocês aqui. Prazer é Obrigado. nosso, Gabi. Muito feliz de estar fazendo parte aqui desse podcast, estar conversando com vocês hoje. Alegria imensa estar aqui, tá? Prazer, tudo bem? É prazer estar aqui na Eduz, recebendo esse convite, e vai ser bem legal o papo, galera. Vocês podem acompanhar que vai ter muito assunto que vocês vão gostar bastante. Eu já quero começar sabendo quando começou essa parceria. Quando vocês conheceram? Bacana, bacana. Vou começar falando então. Então, Gabi, até o nosso papo aqui antes, né? Eu tava falando pra você a respeito que a gente sempre buscou mudar de vida, sempre. Eu acredito que todo mundo, né? Busca ter uma vida melhor, busca ganhar um pouco mais, morar numa casa legal, ter um carro legal. E nessa trajetória, trabalhando, descobri o concurso público, comecei a estudar para concurso. E nessa trajetória, estudando para concurso, foi quando eu conheci o Carlos.
né? A gente tem amigos em comum. A gente montou um grupo no WhatsApp, né? Onde a gente estudava, compartilhava estudo e tudo mais. E nessa vida de concurseiro, vamos dizer assim, né? A pessoa que tá lá estudando, viajando. A gente viajou muito, né? A gente foi para vários estados aí fazer prova, né? Eu estudando muitas vezes para prova de carreira policial, tribunal, várias carreiras ali. E o Carlos junto. Foi aí que a gente começou, a gente se conheceu, né? Formou essa amizade nossa. E daí, a gente, quando foi empreender, a gente falou assim, cara, vamos empreender junto nessa área, né? Falando um pouquinho ali de como a gente se conheceu, né? Nessa nossa trajetória. Ah, então foi um feat, os amigos juntaram essa duplinha. Foi um feat, os amigos juntaram. E você, Públio, você fazia todas as carreiras, mas vertendo ali para judiciais e policiais. É. E os concursos que você fazia também eram os mesmos, Carlos? Eu tenho formação em Direito, então eu fazia concurso de carreira jurídica. Ah, entendi. Então, o segmento de concurso ele é dividido em carreiras. Então, por exemplo, eu tenho carreira administrativa, eu tenho carreira de tribunal, eu tenho carreira policial e eu tenho as carreiras jurídicas. Cargo de delegado, juiz, promotor, defensor, procurador e por aí vai. Então, eu fazia alguns concursos dessas carreiras e também trabalhava como professor. Então, trabalhei muito tempo como professor para concurso também. Então, nesse meio tempo, nós nos conhecemos e, inclusive, na primeira prova que nós fomos, foi uma prova da Polícia Civil do Paraná. E foi tão legal que na época, quem estuda para concurso aí sabe, é tudo muito contado, né? Porque você não tem muita verba para destinar. Então, você faz cálculo de alugar carro, faz cálculo de fazer se vale a pena ir de avião ou não, se você convence um amigo concurseiro aí com você, você faz as locações nos hotéis visando uma economia. Então, é tudo muito contado. Até porque quem estuda para concurso mesmo sabe que não faz só uma prova, ele faz várias provas. Então, é muito importante eles tá em sintonia num ambiente adequado, e foi que a gente montou esse grupo, visando trazer para perto um ambiente de estudo para um proporcionar ao outro uma certa melhoria, digamos assim. E foi nesse momento, nessa prova aí da Polícia Civil do Paraná, que foi nossa primeira prova que a gente fez junto. E um ponto interessante, né, Pub, que esse aqui ninguém sabe. Nessa prova que a gente foi, para quem pode fazer até uma pesquisa aí, Polícia Civil do Paraná, quando nós chegamos lá, dormimos, acordamos, a prova foi anulada. É verdade. Foi ali bem na época pós-pandemia, né? Então, muitas coisas assim que não podia ter gente junta. Tava aquela parte que, vai ter ou não vai ter. A gente viajou com a esperança de ter a prova, porque é um pós-pandemia, né? Embora ainda tinha todos aqueles cuidados, né? Então, uma suspeita que talvez anularia, mas todo mundo falando que não. E o próprio, na época, o próprio órgão falou, não vai anular não, a gente vai fazer a prova e tudo mais. A gente viajou, agora pensa, concurseiro já não tem dinheiro, né? Aí a gente saiu lá de Minas, a gente ia lá de Uberlândia, Triângulo Mineiro, saiu lá de Minas, alugou um carro, né? Na verdade não alugou, né? Convenceu outro concurseiro aí com a gente que tinha um carro, dividiu a gasolina, viajou pra lá, chegou lá em Curitiba, né? Lá em Curitiba, no Paraná. Sim. Ficou hospedado no hotel, rachou todo mundo uma pizza, comeu, no outro dia acordou, a notícia lá, a prova vai ser anulada. Aí o que sobrou? O que sobrou pra nós? Ir lá visitar o jardim, né? Aquele jardim bonito de Curitiba. A gente foi embora triste, mas foi aí que a gente começou, né? Assim, se conheceu, aí a gente trocou mais ideia. Depois a gente teve que voltar pro Paraná, lá em Londrina, que eles remarcaram a prova lá pra gente. E aí, dali em diante, a gente teve essa amizade, né? E foi crescendo ali esse companheirismo nosso. Então, do perrengue, vocês construíram isso. Uhum. E aí a gente tem... Gente, eles têm um resultado muito expressivo aqui na Eduz. E são parceiros antigos da gente, né? Porque vocês já construíram um produto aqui, é isso? Sim. Que maravilha. A gente iniciou a empresa em janeiro. A gente até 1º de janeiro de 2022. A gente vinha conversando, né? Igual eu falei pra você, sempre quis mudar de vida. Uhum. Eu já fazia concurso, fui aprovado no TJ São Paulo, né, no interior, lá perto da cidade de Uberlândia ali, depois de Uberaba, Ituverava, uma cidadezinha do interior de São Paulo, fui aprovado. Mas nesse inteirinho, quem estuda para concurso sabe. Você estuda, você passa, mas até ser nomeado, ser chamado é um processo. E no mais, no meu concurso que eu fui aprovado, teve 1ª e 2ª fase. Então, até ser chamado demora um processo. Nesse inteirinho, conversando com o Carlos, a gente já tinha grupos de estudo,
onde a gente já dava dica para pessoas. Quando a gente começou a empresa, antes da gente fazer a nossa primeira venda, a gente já tinha um grupo no Telegram com mais de 3.000 pessoas. Que a gente dava dica de estudo e na época tava um hype muito grande no concurso do INSS. Então muitas pessoas já vinham perguntando pra gente, o Carlos tinha um Instagram que ele já dava dica, então começou muita gente a seguir o nosso universo de concurso. Quem estuda para concurso sabe, tem muita gente falando de concurso, então a pessoa gosta de seguir. E a gente tinha um Telegram com mais de 3.000 pessoas, o Carlos já é professor, já é advogado, e a gente falou, cara, como que a gente pode contribuir mais? E de alguma maneira, eu tinha um sonho de empreender, o Carlos também falou assim, como que a gente pode transformar isso em um negócio? Né? Como que a gente pode sistematizar, criar uma metodologia para poder ajudar as pessoas a ser aprovado. Tanto que o nosso primeiro material foi para o concurso da INSS e desse material saiu aprovados. E isso para nós foi muito gratificante, porque a gente recebeu depoimento de gente aprovado. Então, a gente começou em 2022, janeiro, no dia 1º de janeiro, porque a gente deu um pontapé, mandou um WhatsApp pro outro e falou assim, cara, vamos fazer isso aqui dar certo, vamos começar. Mas a primeira venda mesmo não foi em janeiro, não, tá? A gente trabalhou, teve essa comunidade ali no Telegram. A primeira venda saiu em março, né? Foi bem legal, assim. Depois o Carlos pode até contar as estratégias que a gente fez para sair as vendas ali, mas foi dessas atitudes nossas. Então, desde 2022 que a gente tá aqui, né? Que máximo! Antes da gente saber das estratégias, eu queria saber da construção do método. Vocês sentaram juntos e viram, tipo, isso funcionou pra mim, isso funcionou pra você, vamos juntar? Ou você já era professor, você já tinha essa bagagem, e aí no processo de construção você... Então, o que acontece? Essa é uma boa pergunta e ela parte até da premissa de como iniciar um negócio. As pessoas, às vezes, a gente vê até em muitas palestras, hoje está com a moda de falar assim, uma empresa ela tem que gerar lucro. Na verdade, uma empresa ela tem que gerar valor, resolver uma dor do cliente e, como consequência, gerar lucro. Então, partindo dessa premissa, há muitos anos no mercado, a gente pôde avaliar o que o mercado oferecia. E o mercado tinha algumas lacunas de materiais genéricos, materiais que eram utilizados para todos os concursos. Você que estudou para concurso, não sei se passou por isso. As apostilas que você comprava antigamente, que você citou, eu até imagino qual que seja a marca, não vou comentar aqui, mas essa generalização de materiais para atender uma grande quantidade em massa de concursos, digamos assim, de outras empresas, acabava perdendo o quê? A qualidade. Como você falou, eu tenho o banco Sebrasp, eu tenho o banco FCC, eu tenho o banco FGV, eu tenho o banco IBFC, eu tenho uma banca, por exemplo, de determinado município. Então, o que acontece? Diante de uma magnitude dessa de bancas, como que eu vou estudar por um material genérico e ter resultados? E daí começou a surgirem vários mentores na época, surgiram métodos de estudos, como eu estudo por questão, como eu faço isso. Por quê? Para suprir essa lacuna da especificidade. E aí surge a nossa proposta. Precisamos de um material específico, focado para o concurso, focado para aquela banca, de um modo que vai proporcionar ao aluno um estudo eficiente. Porque quando a gente analisa o mercado, não o mercado em si, mas o público, nós identificamos que o público de concurso público ele não tem tempo. Ele trabalha o dia inteiro, ele tem pouco tempo para estudar. Então, fazendo um material certeiro, organizado e estruturado, e ele seguindo aquele passo a passo, mesmo com poucas horas, é possível ter excelentes resultados. Só que não basta só um material seguindo um padrão. É importante também ter uma metodologia aplicada com alguns pilares da neurociência, porque o seu cérebro ele tem mecanismos próprios de aprendizagem. E isso tudo implementado, fazendo esse conjunto todo, forma a nossa metodologia, que passa pela dor que o aluno tem e o que o mercado não resolve, mas nós optamos por resolver, dá mais trabalho, mas uma empresa dá trabalho. Se não fosse para ter trabalho, ia fazer outra coisa. E, além disso, unificar essas estruturas de neurociência a partir dos elementos neurais, depois eu vou falar mais sobre isso, você forma uma metodologia que faz com que o aluno sente, leia e aprenda. Por quê? Porque segue um padrão, segue um passo a passo. E o nosso cérebro gosta de padrões e passo a passo, e por isso que aprende mais. E é por isso que estamos tendo vários aprovados em concursos públicos estudando pelos nossos materiais. Porque as pessoas deixam de estudar algo genérico e passam a estudar aquilo que é específico. Imagine você agora, você está com uma dúvida, por exemplo, aqui na empresa, você precisa aprender sobre um conteúdo.
Imagine que você você busca melhorar em gestão de pessoas e você tem um livro muito grande. Tem uma magnitude de gestão de pessoas, mas se você for em algo específico daquilo que você busca de fato, você vai perceber que você consegue ter um aprendizado mais rápido, um aprendizado melhor, um aprendizado mais efetivo e o principal, um aprendizado que te gera resultado. Então, a partir disso, criamos nossa metodologia, criamos nossa estrutura da primeira empresa e a segunda seguiu o mesmo padrão também para resolver uma dor para o aluno e, consequentemente, fazendo isso, a gente consegue gerar faturamento e o mais importante, lucro. Mas lucro, veja só, não entenda mal, é um lucro com uma consequência de um trabalho que é feito. Então, basicamente isso, né, Pub? Se você quiser complementar. É isso mesmo, né? E nessa trajetória, né, a gente já imputou mais de 150 mil vidas, né? A gente já teve mais de 150 mil alunos que teve contato com os nossos materiais. E é exatamente isso aí que o Carlos falou. A gente, qual que é o nosso diferencial? Pegando ali o caderno mapeado, por exemplo. A gente tem um material específico para concurso, para o concurso da pessoa. Eu não pego ali um banco com milhões de conteúdos, temas, assuntos, eu entrego para o aluno e falo, cara, se vira, acha aí o que você vai estudar, olha o seu edital, porque todo edital tem um conteúdo programático, ele olha seu edital e pega aqui desse banco e estuda. Ou eu entrego para ele ali milhares de videoaulas, né, várias horas ali, que se ele começasse a estudar, passasse o concurso e passasse mais 2 anos, talvez ele nunca terminaria. E ali a gente entrega algo específico. Quando a gente iniciou com o INSS, a gente bateu muito nisso. Porque uma experiência nossa com grupos de estudos é que muitas vezes os concurseiros, eles são o estudo Frankenstein. Você já ouviu falar disso aí? Ele pega um pedaço aqui de um curso tal, pega uma outra parte ali, pega um negócio ali e vai juntando para ele poder estudar. Meu Deus. Então ele começa, eu pego questão de cá, eu pego lei dali, eu pego teoria dali. Então a gente criou até um método. Por exemplo, hoje no Caderno Mapeado a gente tem um método que a gente chama de método CLQ, que é Caderno, Lei e Questão. A gente entende que todo estudo, quando a pessoa vai estudar, ela precisa da parte teórica, é como se fosse construir uma casa, né? A base ali sustenta todo o resto. Se a pessoa não entende a teoria, ela não vai conseguir entender lá na frente por que usa aquela lei, por que caiu aquele tipo de questão. Então a gente vem com a teoria, que a gente chama de caderno, por isso o nome Caderno Mapeado. Depois a gente vem com a lei, porque a legislação é muito importante em vários concursos, né? Eu, por exemplo, fui aprovado no TJ São Paulo, eu estudava lendo a lei, porque a VUNESP, que é a banca, né, geralmente do TJ São Paulo, ela gosta muito da letra de lei. Então, eu estudava lendo a lei. Então, a gente traz a legislação, a gente chama de legislação mapeada, que não é só a legislação, é a legislação comentada. Você já entrou lá no site do Planalto? Já viu como que é a legislação lá? Misericórdia. É seca, fria, a pessoa bate o olho lá e fala, meu Deus do céu, eu não quero ler isso aqui não. O povo tem até medo, né? Mas aí o que a gente faz? A gente grifa, a gente coloca professores para comentar cada ponto, os pontos mais importantes da lei. Isso aí enriquece o material e fora que o layout do material ele é agradável, dá vontade de ler. Coloca esquemas, comentários e, por fim, questões. Mas não questão de qualquer jeito, né, Carlos? Porque tem muita gente que só entrega questão respondida. Não, as nossas questões são questões comentadas. Então, essa tríade é um estudo completo, porque a pessoa bate pela teoria, lei e termina com a questão daquilo que ela estudou. E com isso, ela chega lá na hora da prova, e a gente até brinca, né? Na hora da prova, a pessoa não vai ter um texto para ler lá, não vai ter a lei para ler, ela vai ter questões para resolver. Então, a gente treina a pessoa para resolver questões. Então, a gente traz, e isso atrelado a uma especificidade, pensando no material, no edital dele, no concurso dele. Imagina, eu quero fazer o TJ, igual você comentou com a gente mais cedo. Então, peraí, a gente vai pegar aqui o edital do TJ, e a gente vai preparar um material para você, onde a gente vai pegar cada conteúdo programático do seu edital. Eu vou te entregar a parte teórica, a parte de lei, a parte de questão. É só você estudar e, além disso, a gente entrega um cronograma. Talvez você tá corrida. Não, peraí. Tem um cronograma aqui de 45 dias. Segue ele. Vai ser 2h30 por dia. Você vai estudar, é lógico. Vou sempre te ensinar a fazer revisão. Sempre passar pelo cronograma mais de uma vez para que você chegue preparado, coloque o X no lugar certo e seja aprovado. Essa é a nossa proposta. Então a gente entrou com isso para poder fazer o diferencial, né? E o concurseiro parar de ficar sempre, nossa, eu vou estudar isso aqui, vou pegar a lei de lá, deixa eu entrar aqui, deixa eu fazer uma questão de cá. Não, vamos reunir tudo e te direcionar para o caminho certo, para você não ficar perdido. Essa é a nossa proposta. E é até um alívio. E aí eu falo de um alívio não só de tipo, beleza, vou conseguir, mas é um alívio social também, né? Eu sou antiga, a galera mais ou menos sabe a minha idade aqui, porque eu me recuso a falar, mas há uns 15 anos atrás eu tava nessa vibe de tipo, não, preciso fazer concurso e tal. E na época eu era estagiária do TJ. E
eu ficava, meu Deus, o mínimo aceitável na época. Não, quem estuda 4 horas já não vai passar, mas se é 4 horas que você tem, vai rolar. 2 horas e meia já ganha muito. Uhum. E a gente não tem vida. Tipo, domingo, dia das mães, não interessa, preciso fazer minhas 4 horas de estudo hoje. Aham. Vou sair com os... Não. Tem que estudar, senão você não vai passar. E é bem Frankenstein mesmo. Você precisa estudar um monte de coisa. Um monte de coisa. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Uma infinidade de apostila. Na minha época foi traumático até. Tanto é que eu abandonei essa vida e olha eu aqui. Mas é um alívio poder ver que a galera que agora, tipo, se entende como, o meu lance é a carreira pública. Eu vou seguir carreira pública, eu vou viver isso. Eles têm acesso a esse tipo de material. Bacana. E uma coisa legal também é que nós entendemos que a vida de quem está estudando para concurso talvez não é a vida mais fácil do mundo, inclusive financeira, né? Eu mesmo, quando eu comecei a estudar para concurso, eu tenho uma foto lá no nosso Instagram que eu conto a minha história. Eu comecei estudando no chão da minha casa. Né? Eu tinha uma mesinha de centro, sabe aquelas mesinhas de centro que coloca na nossa casa? Eu coloquei ela ali, coloquei um notebook da minha esposa em cima, que nem era meu. Eu comecei ali no chão mesmo, estudando para concurso. Então, a realidade das pessoas que estudam para concurso talvez não é a melhor. Né? A pessoa está querendo subir, né? Galgar, ter uma possibilidade de ganhar mais. Então, o que a gente também trouxe para os nossos materiais? Esse é um material também de fácil acesso financeiro. A gente acredita muito na democratização do estudo. Então, a gente não colocou um ticket alto. A gente não tem um ticket elevado. O nosso material hoje é uma média de R$100 o nosso ticket. Então, é para quê? Para a gente conseguir abranger o maior número de pessoas para que elas consigam ter acesso a um material de qualidade e consigam estudar para o concurso dela e conseguir uma vida melhor. Então a gente tem vários depoimentos de pessoas que começou a estudar, cara, foi aprovado, tá mudando de vida, tá podendo investir em coisas que ela gosta hoje, mas para ter acesso a isso não foi algo, uma barreira enorme. Ó, compra esse curso aqui de R$1.000. A pessoa pensa, cara, eu ganho R$1.000 no mês trabalhando, como que eu vou pagar? Passa o cartão de crédito, mas não tem nome para passar cartão, não tem limite. Ainda mais o de vocês que é pelo edital. Então imagina se é uma pessoa que vai fazer 6 concursos no ano. Não imagino quanto que ela vai gastar. 1.000 conto por cada concurso, aí não vai dar conta, não vai dar conta. Então a gente democratizou essa questão do acesso, né, ao material, o acesso do ensino, que a gente entende que todo mundo tem que ter acesso para poder estudar e ter essa possibilidade de mudar de vida, que é o nosso propósito, ajudar pessoas a mudarem de vida através do ensino, né? Ai, que máximo. Eu fico muito encantada com o propósito de vocês, porque conversa muito com o que a gente faz aqui, com o que a gente vive na Eduz mesmo. E... Tá, vocês tinham um grupo de 3.000 pessoas, não deixei fugir esse fio da meada. Uhum. E vocês fizeram a primeira venda em março. Como que vocês trabalharam esses leads que vocês já tinham? Bacana. Como que foi a estratégia de começar as vendas? Boa. Não, então, a gente sempre teve essa ideia de entregar bastante. Então, a gente entrega muito conteúdo no nosso Instagram, nos nossos grupos. Nossa proposta, de fato, é entregar até para que as pessoas possam nos conhecer. Então, nesses grupos, nós fizemos um propósito onde nós iríamos postar os 365 dias do ano, 10 questões por dia específico para o concurso do INSS. Então, a gente postava todos os dias, faça chuva, faça sol, pandemia, sem pandemia, 10 questões com comentários. E é até interessante, o público comentou sobre as questões, e eu gostaria até de fazer um alerta aqui sobre as questões. É o seguinte, o pessoal vende muito hoje questões gabaritadas. Galera, para de estudar por questão gabaritada. Sabe o que é questão gabaritada? É uma questão sem comentário, só com gabarito. Veja só. Se você parar para analisar qual que é o objetivo de uma questão, o objetivo de uma questão é fazer com que eu teste meu conhecimento e identifique por que eu acertei e por que eu errei. Então, daí a importância do comentário, porque o comentário da questão é o que vai me proporcionar uma condição de aprendizado melhor para aquele assunto. Então, eu também preciso entender por que a alternativa A está certa, B está errada, C está certa, e por isso, na nossa empresa, nosso grupo como um todo, é proibido venda até de material gratuito, disponibilização de questão gabaritada, porque não funciona esse negócio. E é comum no mercado. O público já comprou um aí, mas tudo bem. Mas nós não trabalhamos, não recomendo, nem gosto de quem entrega questão gabaritada, porque é prejudicial para o aluno. E a gente tem que estar do lado daqui, lembra? Para transformar, como o público acabou de citar. Mas
voltando ao assunto, então postávamos questões todos os dias e com comentários. Então, era algo que não tinha. E ponto a ponto do edital. A gente pegava o edital, a lista do conteúdo programático, quem estuda aí sabe, pegava item a item e ia desenvolvendo questões. E vou contar um segredo para vocês. Não existia chat GPT, tá? Talvez Na hoje verdade, houve um mundo que não tinha Não, chat GPT. não. existia um mundo que não tinha chat, né? Não tinha. Então era assunto, questões, analisando, identificando, olhando banca, verificando e todo dia. E aí a gente, bom, atraiu muita gente. Muita gente começou a gostar e aí a gente nem foi, posso dizer, né? Até a gente que lançou o material. Foram os próprios alunos que pediram. Falei, Sim. eu preciso de um material. Foi. Aí foi quando a gente lançou o primeiro material. Os mapas mentais de direito previdenciário para o INSS. O INSS ele é um concurso de nível médio e é uma excelente oportunidade para quem está iniciando. Ele é um concurso com muitas vagas e com poucas matérias. Só a disciplina de Seguridade Social ela representa 58% das matérias. O que eu quero dizer com isso? Se você gabaritar essa disciplina, uma disciplina só, você já está com 58% da pontuação da prova. As outras disciplinas periféricas, constitucional, administrativo, português, e outras disciplinas, representam esses 42%. Então, a gente focou nessa aí, a gente pegou, desenvolveu um material muito focado e teve uma saída muito grande. O pessoal gostou bastante, e aí começou esse produto e também trabalhando tanto o grupo, tanto esses clientes do Instagram. Então, a gente tinha um contato muito próximo com eles. Então, eles faziam os pedidos e tudo mais, aí a gente... A partir dessa estratégia de proximidade, posso dizer assim, foi que a gente conseguiu gerar uma comunidade, posso dizer assim, e consequentemente venda, e depois a gente aprofundou, entrou a fundo nas estratégias de, como é que eu posso dizer, de divulgação do conteúdo. Exatamente, exatamente. E o interessante é que realmente começou de uma maneira muito orgânica, né? O Instagram começou a crescer, eu acredito que a gente bateu 10 mil seguidores, que é um marco, né? Muita gente busca isso de uma maneira muito rápida e até pode dizer natural. As pessoas foram gostando, compartilhando conteúdo, salvando e aquela coisa toda, o Telegram. E quando a gente lançou, a gente fez muitas vendas, né? A gente ficou até feliz, né? Porque alcançou muitas pessoas e quem gosta de saber de resultado, número, no primeiro dia de venda que a gente fez, bateu mais de R$900. Sei que para muitos pode parecer pouco, mas para nós foi um marco. A gente falou, Sim, rapaz, que primeiro tanto. dia. E o produto era R$37,90. Então a gente vendeu bastante. E aí foi vendendo, foi vendendo. É lógico, depois eu tive que aprofundar. Eu gosto muito da área do marketing, tá? Então, dessa sociedade nossa aqui, o Carlos, ele é muito voltado para a parte de produto, melhoria de produto, tá? Em questão de cuidar dos nossos professores, que a gente chama de analistas pedagógicos, que fazem um material, né? Do qual ele falou, não existia ChatGPT, então a pessoa sentava, contratava professor específico, pegou muita coisa, treinou gente dentro de casa para criar os materiais, e eu fiquei muito na parte do marketing. Então foi aí que eu comecei a ainda colocar em prática daquilo que eu vim estudando na parte de marketing, tráfego pago, social media e tudo mais, e a gente foi colocando em prática aí para dar certo, né? E hoje vocês têm pessoas aí, vocês cresceram esse time, né? Sim, sim. Hoje, de pessoas que estão diretamente ligadas, porque tem pessoas indiretas, né? Diretamente ligadas, a gente tem 14 pessoas hoje na nossa operação. Fora os que não estão ligados diretamente, né? Ou aquelas pessoas que fazem um freela, faz alguma demanda específica. Então, 14 pessoas. Tô virando um time todo presencial, então todo mundo lá em Uberlândia. Teve gente que mudou de cidade para ir para lá, morar lá e tudo mais, se organizar ali. Então, a gente tá montando um time todo presencial e é muito bacana até, porque o presencial, você sabe, né? Tem energia todo mundo junto ali. Eu sou do comercial. Comercial é presencial. É presencial, né? Precisa ter olho no olho, é outro negócio. Energia, ter troca de energia, tá junto ali, ver a coisa acontecer. E o nosso mercado é muito dinâmico. Então, o concurso público tá saindo muito concurso, tá tendo prova, tá saindo edital, e a gente, como busca entregar algo mais específico, a gente vai selecionando, então a equipe é muito rápida, muito dinâmica pra gente poder fazer as entregas. Então tem que estar junto.
né? Muito melhor. Você chega na mesinha da pessoa ali. Aqui ainda não tem tanto mais, mas no começo a gente tinha plaquinhas. Daí era uma plaquinha, acho que era vermelha, e tinha uma carinha e verde. Então, tipo, não quero conversa. A plaquinha vermelha tá no meu notebook, eu vou ficar aqui e ninguém vai vir me interromper. A galera manda mensagem. Agora, se tá sem plaquinha ou tá verde, eu preciso falar com o público. Vou lá na mesa dele. É um negócio que você resolve em 5 minutos, você vai mandar mensagem, vai esperar a pessoa responder daqui meia hora, 1 hora? Sim. Não. Eu sou fã do presencial por essa agilidade. E também, cara, a preciosidade de um cafezinho. Você vê o que seu colega tá fazendo, se faz sentido você adotar algumas daquelas práticas pro seu trabalho. Então, eu gosto muito. E a gente tem um espetáculo de sede também. Então, aqui na Eduz, a gente gosta de vir só por vir mesmo. Porque se a gente não tem a sede, a gente tem redes pra gente descansar. Mas de ter esse contato com a galera. Porque eu acredito muito que comercial, cara, tem que estar junto, né? tem que estar junto. Faz total diferença. E a gente crê muito nisso também. Mas quando a gente iniciou, era tudo home office. Então, o Carlos, a gente mora em Uberlândia, Minas Gerais hoje, né? Mas quando a gente começou, eu tava em Uberlândia, o Carlos tinha passado lá e tava no Prata. Então, uma cidade próxima, né? Ali, vamos se dizer. Mas a gente começou home office. Então era eu e ele ali no Meet. E era tão engraçado que nossa maneira de trabalhar era assim, ó. Era Meet cedinho. A gente ficava o dia inteiro no Meet junto, conversando e trabalhando. Conversando e trabalhando. E aí começou a vir as outras pessoas. Veio gestor de tráfego, veio social media. Aí depois vem vendedor. Aí vai vindo mais professores internos. Porque aí a gente parou de contratar freela, algo assim do tipo. Aí professores internos. A gente foi treinando a equipe. Teve todo o desafio de treinamento de equipe. Meu Deus, me conta sobre isso. Porque uma coisa é ser empreendedor, né? Outra coisa é você ser gestor. São duas coisas separadas, né? Você aprende a ser empreendedor, então você tá lá, você consegue fazer as vendas, tá vendo a empresa crescer, contabilidade, nota fiscal, você tem todo aquele negócio, aluno, NPS, tudo aquilo lá. Agora, outra coisa é você ser um gestor de equipe. Muitas pessoas são preparadas, talvez, para ser empreendedor, mas elas têm dificuldade na hora de falar assim, não, eu sou gestor. E o empresário, muitas vezes, ele já ganha esse rótulo, né? Só, tá aqui, você é o gestor. Né, Carlos? Como que é esse negócio aí de treinar equipe? Não, é muito importante esse ponto, né? Porque talvez quem tá nos acompanhando aí agora fez as primeiras vendas, faturou 10, 100 ou mais de 1 milhão. E chega um momento que a pessoa, para crescer mais, ela vai precisar de pessoas. E no marketing digital, nessa estrutura atual nossa, é muito comum você precisar de alguém de copy, você precisa de alguém de paz, um gestor de tráfego, você precisa de vendedor, você precisa de alguém que faz o suporte ao aluno. Então é muito comum a variedade de pessoas. E qual que é a maior dificuldade que eu vejo hoje? Existem estilos de gestão de uma empresa, por exemplo, tradicional, e existe o estilo de gestão de uma empresa atual, moderna. Eu faço separação de empresas. Para mim, o nosso mercado, esse modelo que trabalha com digital, você precisa ter uma gestão um pouco direcionada. Carlos, como assim? Quando você contrata um gestor de tráfego, por exemplo, a maioria das vezes, ou você contrata alguém que já tem experiência, ou alguém que não tem. E você vai ter que treinar ele. Também. E isso é comum nesse nosso mercado aqui. Então, se você não tiver uma habilidade de treinamento, um processo onde você direciona, acompanha, proporciona uma melhoria para o seu colaborador, para ele crescer dentro da operação, além de você perder pessoas, você vai sempre esbarrar num platô. E aí você não vai conseguir ter crescimento e, às vezes, aumentar o seu faturamento. Por isso que o treinamento é muito importante para a etapa de crescimento. Não sei se vocês sabem, mas a cada 10 empresas, 7 ou fazem downsize ou quebram por alavancagem. Caramba. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou faturando bem. No início, o cara não sabe o que é financeiro, não sabe o que é contabilidade, não paga imposto, Nem faz tudo errado. O que é da empresa dele também, ele já Caiu na conta, é meu. O Senhor é meu pastor, nada é tudo meu. E aí, o que acontece? Esse cara tá com o financeiro todo desestruturado. Aí, o que ele fala? Vou crescer. Tá no momento. Aí ele vê qual anúncio? Escala. Tá no momento de eu escalar. Esse anúncio aqui Deus mandou. Foi não, foi no Facebook Ads, tá? Beleza. Aí, chega lá, escala. Como que eu escalo? Preciso de alguém. Opa, eu só tô no Facebook Ads, tô precisando do Google Ads, gestor do Google Ads. Opa, minha copy tá boa, tô precisando de um copy sênior. Só que os caras esquecem que o expert é ele. Ninguém sabe fazer copy melhor que ele. E aí, por aí vai. Ou seja, despesa fixa sobe. Faturamento sobe um pouquinho. E tem as barrigadas das empresas. E o que vai acontecer?
faturamento aumentou, imposto sobe também. Tem as taxas da plataforma, que a Eduz, por sinal, é a melhor do mercado de taxa, tá, pessoal? Ó, um recorte aqui. Pode ir pra Eduz. Pode ir lá, que a taxa é menor. Tirou as taxas, tira as deduções, digamos assim, que aí entra reembolso e outras questões, tira os custos operacionais, despesa em tráfego pago, entra na parte de despesas fixas, que aí despesas administrativas, despesas operacionais, despesas financeiras, tudo, e sobra o lucro líquido. Aí o cara que tá me olhando ali fala, o que é isso, lucro líquido? Lucro líquido é uma fórmula. E para você alavancar, você precisa ter isso muito bem estruturado. Então, por isso, por essa ausência de análise de tudo isso aqui, é porque é aí que as pessoas caem. Aumentam despesas sem poder, sem ter caixa. Conheço muitas pessoas que têm milhões de faturamento e não tem caixa. E aí, sem caixa, como que eu melhoro o meu produto? Como você contrata mais? Como que eu contrato mais? Como que eu contrato melhor? Como que eu treino? Como que eu dou uma experiência melhor com o meu colaborador? Como que eu faço treinamentos, experiências, imersões? Como eu pago um curso? Então, eu preciso do caixa também. Eu preciso desse lucro. Então, eu costumo dizer que o empreendedor, ele precisa ter essa noção que ele precisa navegar nesse campo da gestão, ter aquele organograma, sim, onde ele entendendo que ele é o CEO da marca, vai ter outras pessoas auxiliando, e ele, com esse como é que eu posso dizer? Com esse ecossistema de pessoas, atingir esses resultados e, com isso, conseguir crescer. Mas crescer com qualidade. Eu sei que tem alguém aí que tá me ouvindo e tá falando assim, mas eu vou vender minha empresa, cara. Eu também ia no início, tá? Mas deixa eu te contar um negócio. No Brasil é diferente. Talvez, como regra, especialmente empresas que atuam, que vendem massivamente no digital, são empresas que têm como modelo de negócio, pode dizer assim, capacidade geradora de caixa. Isso é muito importante também. Você conseguir faturar 5 milhões por ano e deixar 25% de margem, bom, excelente resultado. Sim. E você olhar no seu caixa e você vê lá, fala, poxa, eu tô com 1,5 milhão aqui esse ano que vem vou fazer um planejamento de caixa. Então, com esse controle, você consegue ter resultado e você consegue aí melhorar a empresa, construir uma sede, que é o que a gente está fazendo agora, e conseguir, de fato, extrair o máximo potencial e, com isso, refletir até na sua empresa, entregando o primeiro valor. Vocês lembram antes do lucro líquido? Qual que é? Entregar valor para o seu cliente. Fazer com que o seu cliente tenha um produto que resolva uma dor dele. Sabe o que acontece muitas vezes comigo? Alguém costuma... que eu mentoro algumas pessoas. Estou querendo vender alguma coisa online. Você acha que eu vendo como fazer dinheiro online? Eu falo, cara, como que você vai vender como fazer dinheiro online se você nunca fez dinheiro online? Não, mas dá para vender. Eu falei, não dá. A autoridade você não compra. Ou você tem ou você não tem. Então, busca alguma coisa que você é bom. Pega o que você é bom. Identifique qual a dor você resolve daquele cliente e se de fato você resolve, construa um produto que de fato resolva essa dor e gere resultado para aquele cliente. Gerando resultado, você tem seu primeiro produto. Depois você monta sua esteira. Depois da esteira, você monta o seu time. Depois o seu time. Agora, o pessoal hoje quer muito pular etapa. E é esse pular de etapa que faz a empresa fechar, que faz o cara não ter caixa, que faz ele achar que o digital não dá dinheiro. Por quê? Porque ele quer pular etapas. Ele não quer faturar 10 mil. Ele quer faturar 5 milhões, igual a gente, né? Ele quer faturar 10, ele quer faturar 50. Tudo tem o seu momento. E tem que passar por cada etapa. Atalho, né? Não existe. Atalho, a galera não... Ou a gente não vê muito também, porque o digital, ele é super gourmetizado, cara. Você precisa ter um carrão, você precisa estar usando muitas marcas, assim, pra você impor respeito. Mas a galera não fala sobre a primeira venda, primeiro dia de venda de R$900. A galera fala dos 5 milhões. Exatamente. Não, e a galera não fala, por exemplo, contei aqui pra você que a gente iniciou a empresa em janeiro. Eu fui vender a primeira venda em março. Não, é venda todo dia. E deixa eu te contar uma coisa. Eu, enquanto abri um negócio, tava esperando a minha nomeação no concurso e tava trabalhando na minha antiga empresa, né? Eu trabalhei numa empresa de telecomunicação na minha cidade, né? Até vendo uns técnicos ali da internet, falei, eu conheço esse pessoal aí. E aí, eu tava trabalhando enquanto a gente tava abrindo o negócio. Eu fui pedir
conta demissão dessa empresa que eu tava só em agosto de 2022. Então, nesse inteirinho, eu tava trabalhando, tentando buscar os primeiros resultados. Eu lembro até hoje, a gente conseguiu fazer os primeiros 10 mil de venda em junho. Então, a primeira venda em março, 10 mil só em junho. 3 meses até o negócio ter tração ali. Exatamente. Eu tenho que contar uma coisa pra você. A gente chegou, antes a gente iniciou essas vendas numa empresa terceira lá, que não era Eduz em si. A Eduz a gente veio no final de agosto. E eu gosto de contar essa história, eu tava contando ali agora pra nossa gerente, né? Eu falei, ó, quem foi a nossa primeira gerente, eu não vou falar o nome dela aqui não, porque eu não quero que ela ache que eu tô ofendendo, só tô contando um fato. A gente fez aquela reunião de onboarding. Com certeza quem tá ouvindo pra gente que é Edu já fez essa reunião. Ela perguntou o que vocês esperam e tal. Eu falei pra ela, não, é o seguinte, nós vamos fazer 1 milhão. Eu fiquei sabendo que tem um evento aí, um tal de Seven, que vocês entregam a faixa preta, ó, a gente vai fazer 1 milhão. Aí ela riu. Ela riu, falou, como assim? O Seven é maio do ano que vem. Mas, ó, depois que a gente tomou algumas decisões, aprendeu, ó, eu tô falando de um ano inteiro. Quando deu em janeiro do outro ano, a gente já tinha feito o nosso primeiro 1 milhão de venda. Caramba! 1 milhão de venda. E eu lembro que a gente veio no Seven de 23, e a gente foi lá, passou naquele corredor, aquela musiquinha, o povo batendo palma. Nossa! E a é o gente momento mais subiu lá emocionante da e vida. pegou a nossa faixinha preta. A gente tem foto disso, eu e o Carlos e tal. Então, assim, é um processo, mas é um processo que dá certo. O digital, ele dá muito certo, mas a gente não pode entrar, eu falo muito com um mentorado meu. Ah, vou lá fazer uma rendinha extra. Ah, é só colocar lá no Facebook Ads que vai vender. Não é. Tem que pensar em produto, tem que pensar em time, igual a gente estava falando, desenvolver pessoas, tem que pensar na experiência do aluno, tem que aprender. Ah, é só Facebook aprender tráfego? Não, tráfego é uma ferramenta, né? Você tem que entender como utilizar a ferramenta, ela potencializa o que é bom, né? Se você tem um bom produto, se você tá ali resolvendo uma dor, cara, você entra lá no Facebook Ads, lá no Meta Ads, coloca seu anúncio, atingiu as pessoas ali com a dor que você resolve, naturalmente as pessoas vão clicar, naturalmente as pessoas vão entrar na sua página, naturalmente elas vão comprar. É um processo, mas não dá para você achar que qualquer coisa vende, que vai dar certo assim, fazer uma rendinha extra. Não, a gente sempre entrou com uma mentalidade de fazer um negócio. Tanto que vender online foi uma decisão de uma forma de um canal de venda. Se fosse presencial, a gente iria para o presencial. Ah, vou abrir aqui uma banca de revista igual era antigamente, vamos colocar os nossos materiais aqui. Não, vamos para o digital, porque onde as pessoas estão hoje? Todo mundo tá aqui, ó, com o celular na mão, estão na rede social, então é lá que o meu cliente tá, é lá que eu vou entrar, é lá que eu vou divulgar o meu produto e é lá que eu sei que as vendas vão acontecer. Mas não é por milagre do tráfego pago, não. Agora, se eu aprender tráfego, se eu entrar no curso do fulano, do ciclano, vou ficar fera, entrar, vou vender mais. Não, você precisa potencializar um produto bom também. Isso aí que o Carlos falou, né, não é entrar no chat, na nossa época não tinha, né, mas hoje em dia eu sei que o pessoal faz isso. Não é entrar lá no chat GPT e fala assim, 20 formas de atingir tal coisa, vou vender isso online, não vai dar certo, as pessoas, elas sabem quem é de verdade, né, e sabem quem também é de mentira. Então é entregar essa verdade, esse é o propósito, né? Então, a gente construiu isso dessa maneira, né? Então, a gente entrou com essa mentalidade de construir um negócio. E a gente conseguiu essa marca, né? E ano que vem, esse ano, né? Vamos ver se eu pego essa espada, né? Vamos ver se eu pego essa... Ai, verdade! Vai pegar katana no céu. Vai fazer um churrasco com ela? Lógico. Cortar uma picanha com ela, né? Só para acrescentar, eu queria comentar que eu sou contra 2 coisas. A primeira eu já contei aqui, questões gabaritadas. Sou contra. Contra total. Não gosto de quem vende também, tá? Segunda coisa que eu sou contra. Cara, utilização do chat GPT de forma errada. O cara chega, abre o chat GPT, versão não paga, tá? Os cara, Claro que... Aí o cara fala assim, crie 20 formas de ganhar dinheiro na internet. Chat, ele vai, joga no Canva e coloca pra vender. Cara, isso é errado. Eu falei agora há pouco, o que o cara tem que entender? Você que vai vender na internet, você precisa criar um conteúdo de valor com base na sua experiência e um conteúdo que faz o quê? Conteúdo que ensina, um conteúdo que o leitor aplica e um conteúdo que o leitor ou o seu aluno gere resultado. Aquilo de forma genérica no chat GPT, na inteligência artificial, 20 maneiras de ganhar dinheiro, não vai gerar resultado. Não estou dizendo, fique claro, que não pode usar o chat GPT. Pode sim, mas como apoio, como potencializador de quem você é, da estratégia de que você tem e do know-how e competência que você tem. Fazendo isso, você vai potencializar a criação do seu produto e aí sim, você vai gerar resultado para o seu aluno e ele vai entrar em contato com você e falar, olha,
você tem outro produto aqui para que eu possa comprar? Olha, Exatamente. tem como você me acompanhar? Tem como você fazer isso? Você vai criar, de fato, alguém que esteja ao seu lado e que gosta, de fato, do seu conteúdo, daquilo que você entrega. Então, pare de usar o chat GPT de forma exagerada e errada. De forma leviana mesmo, né? A gente recebeu um convidado aqui e ele falou a respeito de... que o aluno, quando ele compra um pedacinho de você, né? Uhum. E é um pedacinho mesmo. E a gente sabe, a gente que tá vivendo digital, a gente sabe que nas redes sociais a gente precisa ter um posicionamento que aproxima. Daí tem gente que posta família, tem gente que tem um feed 100% organizadinho. Ai, hoje eu preciso postar que eu fui pra academia com meu amorzinho, depois eu fui levar minha avó no judô, depois eu fui levar meu pet no karatê e coisas assim, pra a minha família inteira ficar conhecida. Só que a pessoa tá comprando efetivamente um pedacinho nosso. A gente tá se propondo a vender algo na internet. Então precisa ser verdadeiro e precisa ser genuíno. Nesse ano de 2025, a Eduz, ela tá com uma campanha #de verdade. Legal. Que é pra potencializar negócios que são de verdade. Que eles têm propostas muito... transparentes em relação à transformação, porque precisa ter transformação. Sim. Porque, eu tenho um projeto revolucionário que o ChatGPT fez pra mim. Beleza, pode ser que você faça grana, mas cá entre nós, não vai causar impacto nenhum. Isso não se sustenta. Então, você não vai ter grana pra sempre. E o mercado vai te expelir. Você não vai ficar. E nessa campanha, a Eduz, ela proporciona que os nossos parceiros mesmo, os nossos clientes que estejam com a gente, estejam focados nessa construção de negócio. Que seja um negócio de verdade, que seja robusto, que faça total diferença. É missão da Eduz que as pessoas que são colegas e que estão envolvidas com a gente, mesmo que indiretamente, atinjam o seu real potencial. Então, pra gente, aqui já nem casa muito. A gente tem um processo muito... criterioso, eu ia falar severo, mas não. A gente tem um processo muito criterioso que leva muito em conta a qualidade dos produtos que a gente transaciona através da plataforma também. Porque pra gente, isso é importante. Se a gente tá aqui botando a cara e disposto a mudar a vida de outras pessoas, não vai ser à toa, não vai ser raso, não vai ser leviano. Então, pra gente é importante. E eu acho que até o fato de trazer vocês pra cá conversa muito com essa campanha, com essa possibilidade. Porque, cara, o que vocês fazem é extraordinário. Porque se a gente for ver, são coisas extremamente complexas que a pessoa precisa aprender e tem um peso nisso. Uhum. Falando de uma pessoa que tá indo para um concurso porque ela vem de um cenário de escassez, que ela quer mudar a vida dela, da família dela. Então, vocês têm 150 mil alunos e umas 450, no mínimo, de vidas que vocês transformaram. Porque são os filhos dessas pessoas, os maridos, as esposas, os pais. Teve um descolamento social dessas pessoas em relação ao mercado. Rolou isso. Então, como que vocês fazem para transformar algo que é extremamente complexo, sei lá, direito previdenciário que você falou? Como que uma pessoa leiga como eu conseguiria, tipo, não, tô entendendo tudo. Quando vocês fazem isso, no processo de construção desse material, vocês trazem isso como principal apelo? Não, precisa rolar. Uma pessoa, sei lá, Dona Mariazinha, minha mãe, que é uma senhorinha de 70 anos, que agora ela tá mexendo na internet. E aí eu tive que pôr o meu @ no Instagram da minha mãe lá na... Porque vai que a minha mãe faz alguma coisa na internet para as pessoas saberem que ela não tem tanta facilidade de mexer na internet, assim, às vezes ela nem sabe o que ela tá fazendo. Mas, tipo, como a minha mãe ou uma pessoa que tá muito interessada em mudar a vida, tipo, vou fazer um concurso, quero ver. Vou fazer o meu primeiro concurso, já vai começar certo, não vai começar que nem a gente lá, que ficava fazendo com um monte de material. Como que vocês se apegam ou se esforçam para que essas pessoas entendam um conteúdo que é extremamente complexo? Que bacana, que bacana. Eu vou começar a falar, depois vou passar pro Carlos, porque isso casa muito com a proposta do Memoriza aí, e aí eu vou passar para ele quando vou falar disso. Mas falando de caderno mapeado, né? A gente tem um curso que foi gravado, que é especificamente para quem vai fazer o primeiro concurso. Talvez o concurso público é um universo muito novo, a pessoa via aquilo ali, de ouvir falar que o fulano, o parente, falou, faz concurso, mas é algo assim... Não, eu nem sei nem como que brotou isso. Como que existe concurso? E nesse curso que a gente fez, é um curso gratuito, que a gente disponibiliza para os nossos alunos. A gente vai colocar na plataforma lá certinho. Todo mundo que compra material vai ter acesso a essas videoaulas. E ali a gente faz uma trilha ensinando sobre concurso. Então eu sento com você e falo, concurso público é assim. Falando em miúdos de uma maneira que você entenda.
O governo precisa contratar pessoas, mas ele não pode contratar pessoas simplesmente falando assim, envia os currículos que alguém vai sentar e vai analisar o melhor currículo e eu vou colocar para dentro. Não, é uma coisa democrática. Então ele faz o concurso público, que é uma prova que você entra e tudo mais. E para isso ele cria o edital. Então a gente vai passando, ó, existem vários tipos de carreira, policial, tribunal, administrativo, ó, ensino médio, superior. Então a gente vai passando passo a passo para que a pessoa entre nesse universo. Com um falar simples mesmo. Ela fala assim, agora entendi o que é o concurso. Depois a gente passa ensinando para ela o que é edital. Ó, edital nada mais é do que a banca te falando assim, olha, eu vou te cobrar alguns conhecimentos. Lembra quando você fazia prova na escola? Que a professora falou assim, olha, a gente estudou todo esse semestre esse conteúdo, vai vir prova? Você fala, nossa, eu já sei o que eu tenho que estudar. Eu estudei lá agora acentuação, estudei lá morfologia, agora eu vou chegar na hora da prova e vou poder fazer as questões. É a mesma coisa, né? O que muda é que tem uns nomes que parece difícil, né? Nossa, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo civil. Meu Deus, eu não gosto nem de faculdade de direito, eu tenho que aprender isso. Então a gente deixa isso mais leve. Olha, isso aqui são matérias, são disciplinas. Dentro delas tem temas e a gente começa num estudo bem leve, vamos dizer assim, com a barreira de entrada facilitada. Porque o concurso público, eu sei que muita gente não fez direito. Eu, por exemplo, passei no TJ, mas eu não fiz direito. Eu sou formado em teologia. Fiz bacharel em teologia, que eu gosto muito, eu tenho uma paixão nisso. E aí eu fiz o bacharel em teologia, então fui estudar algo de direito. Então foi difícil. Então a gente já pensa nisso. Tanto que a proposta de criar a legislação mapeada foi para facilitar a pessoa entender a lei, entender a legislação e tudo mais. Então a gente pensa muito nisso, cada material nosso é pensado nisso. Hoje o meu público no Caderno Mapeado é público iniciante, mas eu tenho também um público que já estuda já há algum tempo. Então eles gostam de material que tem muita teoria, lei, aquele tanto de explicação e tudo mais. Mas uma proposta para aquela pessoa que precisa de um material mais, vamos dizer assim, lúdico, a gente veio com a proposta do Memoriza aí. Eu vou deixar o Carlos explicar. Essa proposta então hoje ele está totalmente à frente. E é uma proposta revolucionária e que deixa essa barreira de entrada para o mundo dos estudos muito mais facilitada, né, Carlos? Boa, perfeito. Então, no ano de 2024, né? A gente inicia com um projeto. Projeto não, a empresa a gente já... Foi engraçado, né? Que quando a gente montou o Caderno Mapeado, o CM Curso Online, a maioria das pessoas duvidaram. E você acredita que no Memoriza aí também? mesmo já faturando quase mais de 3 milhões na época, e mesmo assim duvidaram. E posso dizer, não foi fácil, né? Não. Começamos o Memoriza aí, fizemos as vendas mais rápidas e tudo mais. Não foi fácil. Mas a gente sempre foi focado o quê? Na entrega do produto e, como consequência, gerar o faturamento para ter o crescimento. A proposta do Memoriza aí, ela é um pouco diferente. E por isso que o hashtag verdade faz muito sentido, a verdade vende. Nós iniciamos com uma proposta que era o seguinte: a gente queria disponibilizar para o aluno não todo o conteúdo, mas os assuntos mais importantes que vão estar na prova para o aluno. Carlos, como que isso é possível? Isso é feito a partir de uma análise estatística de questões. Você pega a questão, faz um hackeamento dela, identifica os assuntos que são mais cobrados. Por exemplo, você pega direito constitucional, cai o artigo 5º, cai direitos sociais, cai nacionalidade, cai poder judiciário, se for uma prova de tribunal, por exemplo. E a partir dessa análise você consegue extrair aquilo que mais cai. E aquilo que mais cai é aquilo que sempre repete naquela banca. E com base nisso estruturamos um material visual. Um material com a proposta de pegar o ensino mais a neurociência, trazendo tudo em um campo único. Então, é um material que traz toda a parte teórica, mas com ilustrações que remetem ao que está escrito. Existem 3 formas de você aprender qualquer assunto. 3 formas. A primeira delas é pela emoção, a segunda é pela associação e a terceira é pela repetição. Existem algumas pessoas no mercado que falam que você só precisa revisar para passar. Tá errado. Revisão é uma técnica de repetição, mas existem outras também, como associação e como emoção. Se você está estudando agora algo que você gosta muito, você vai ter mais facilidade para aprender do que outras. E aqui eu faço até uma indagação baseando na sua primeira pergunta. Será que é possível todo mundo mesmo aprender? Será que uma pessoa que não teve um fundamental bom, um médio legal, é possível de fato ela conseguir aprender? A neurociência cita isso através dos mecanismos que são
os elementos neurais da aprendizagem. Eu tenho uma tese sobre isso, onde eu passo os 6 elementos que qualquer pessoa, se estudar, vai conseguir aprender qualquer assunto. Primeiro elemento neural da aprendizagem, a atenção. Por que as pessoas não aprendem? Pega o celular, pô. Esse aqui é o primeiro elemento que rompe a atenção. Se eu romper a minha atenção, aqui tá tocando, eu não vou conseguir aprender, o meu cérebro vai descartar aquela informação. Lógico que existem técnicas para gerar atenção naquilo que você está estudando. Segundo elemento é a memória. Então, quando eu estudo, ou quando eu quero aprender alguma coisa, o meu cérebro sempre joga para a memória de curto prazo. E eu preciso jogar aquela informação para a memória de longo prazo. E existem técnicas para isso, que é a repetição, a associação e a emoção. Isso faz com que eu jogue aquela informação para a minha memória de longo prazo. A pessoa que está estudando para concurso público, ou estudando, por exemplo, para um MBA, ou querendo uma promoção na carreira, ela vai precisar colher aquela informação lá na frente. E como que ela vai lembrar? Então, existem técnicas que fazem a pessoa também. A terceira, que todo mundo desconhece, o estado emocional. As pessoas acham que as emoções internas dela não prejudicam o estado emocional dela. E prejudicam sim. Aqui eu dou um primeiro exemplo. Se você sair agora e bater o carro, e você chegar para estudar, seu desempenho jamais vai ser o mesmo. Então, estudar com ansiedade, estudar com algum elemento do estado emocional que esteja abalado, vai te prejudicar. Quarto elemento neural é a linguagem. Eu sou da área jurídica. Vocês já tentaram ver algum julgamento dos ministros do Supremo? Misericórdia! Não dá pra entender, não é? Eu entendo. Já reparou que a pessoa fala assim, embargos infringentes? Que é isso? Embargos? Que é isso? E eles fazem algumas piadas, não, né? Porque eles estão sérios lá, mas eles dão risadinha, mas num nível que você fala, meu Deus. Exatamente. A gente perdeu, né? Porque Então, a linguagem do comunicador tem que conectar com a pessoa que está aqui. Então, se eu estou falando com uma pessoa iniciante, a minha comunicação é diferente. E o outro elemento neural é a inteligência. Cada um tem uma certa inteligência, uma habilidade maior em determinada área. Alguns na área de raciocínio lógico matemático, outros na relação interpessoal. É importante que ele entenda isso para que ele possa potencializar e melhorar as outras áreas. Professor de música, né? Exatamente. Artes. Exatamente. Mas não quer dizer que a pessoa não possa adquirir algumas habilidades para conseguir passar numa prova. E o sexto elemento são as funções executivas, que é a parte da nossa organização do nosso cérebro. Nosso cérebro tem algumas partes que ele utiliza para padronizar e para organizar. Então, veja, o nosso material ele é todo baseado nesse sistema lógico. caramba, vocês anotaram, né? São 6 coisas: atenção, memória, estado emocional, Linguagem, inteligência e funções executivas. funções executivas. Caramba. Aulas. E por isso o nosso material entrega o cronograma para facilitar a função executiva. Ele entrega imagem para facilitar a emoção. Ele é específico e direto para facilitar a repetição, que é a revisão. Ele também tem os exemplos. O conteúdo dele é para facilitar o aprendizado. Então, baseado tudo nisso, criamos uma estrutura de material que basta a pessoa sentar, ler, estudar, revisar, aplicar e conseguir ter resultados. Carlos, mas e a aprovação? Aí a aprovação é com a pessoa, mas nós entregamos a melhor ferramenta para que ele possa chegar lá e fazer uma boa prova e conseguir a aprovação dele, alcançar a estabilidade financeira dele, proporcionar uma vida melhor para a família dele e começar a ter resultados por meio do concurso público. Tem uma frase que eu cito muito, que fala, que eu falo bastante, que é: o estudo, ele mudou minha vida e ele pode mudar a sua vida também. Então basta você não parar e continuar firme que vai dar certo. Mas lembra de uma coisa: estudar é diferente de aprender. Você precisa começar a estudar, mas colher a consequência que é o aprendizado. Somente assim você vai começar a ter resultados na sua vida profissional, pessoal e no campo dos estudos. Legal. Que massa. E eu sou apaixonado no material do Memoriza, depois eu quero
te mostrar, né? Ele é um material muito ilustrado. Ele não é feito em Word, ele é feito no Canva, né? Na estrutura ali de desenho, imagem. Ele é feito realmente para dar esse gatilho emocional. Eu tava brincando ali com a nossa gerente. Eu falei, você lembra daquela cena do Titanic? Onde tava lá a Rose deitada naquela tábua na água. E todo mundo sabe que cabia o Jack naquele negócio, mas ela não deu espaço para ele morreu congelado. Você lembra dessa cena? Nossa, lembro, pô, realmente. Então, sabe por que aquela cena te marcou? Que ela gerou algo emocional. Quando a gente coloca algumas imagens no material, ele vai gerar coisas emocionais que lá na hora da prova, o aluno ele vai lembrar daquela imagem, falar, opa, eu lembro desse assunto, lembra da imagem, ele consegue responder bem a questão. Então memoriza ele e vem. E ele é uma empresa que vai ser maior até mesmo que o caderno mapeado, porque ele vai conseguir, além de... Ele entrou com concurso, mas agora vai entrar no Enem, ele vai entrar agora em residência médica, então a gente vai começar a ir para outros lugares com esse material. Nossa. Porque ele tem toda essa lógica que a gente acredita de aprendizado. E a gente sonha em ver pessoas, né? Até com material impresso. Já a hora que entrar na psicologia, viu? Opa! Que Na hora olha... que você vê esse material, você vai falar, nossa, por que eu não tinha um material desse pra estudar na época da faculdade? Que Se eu ótimo. tivesse um negócio, é aquele negócio, é aquela frase, né? Tá difícil, tem como você desenhar pra mim? Então, a gente desenhou pra você entender de fato, Que massa. pegar aquela matéria aqui, nossa, direito constitucional, não, agora você vai entender, porque a gente desenhou pra você e vai te mostrar os principais pontos que você tem que dominar. Então, não tem como você não ser aprovado ou não aprender, que o foco é aprender, porque é o aprendizado que gera o resultado. É a pessoa entender. Todo mundo que você conversar que passou em concurso público, você vai trocar ideia com eles e vão falar assim, não, chegou um ponto que eu comecei a entender a matéria, comecei a assimilar, porque não tem como a pessoa chegar lá, porque concurso não é sorte. Tem como a pessoa acordar lá e falar, vou fazer uma prova, vou marcar só A, e nossa, Deus abençoa que eu passe. Não tem como. Você vai ter que aprender, vai ter que estudar. Tem um preço a ser pago. Não é uma coisa fácil. Eu sempre falo para os alunos, há um preço a ser pago. Nada vem de graça nessa vida. Tem que pagar um preço para conseguir as coisas. E o estudo é o preço que a pessoa paga. Mas eu garanto, quando ela colher os frutos, quando ela chegar lá, ela vai sentir aquela coisa boa de que, nossa, valeu a pena. Valeu a pena. E é isso que a gente tenta proporcionar para os nossos alunos. Ai, Gente, eu amei a nossa conversa. Tenho certeza que vocês amaram também. E aí, no Valer a Pena, quando seus amigos, que vocês vão compartilhar esse vídeo, já devem ter mandado naquele grupinho, né? Quando eles passarem no concurso que eles estão tentando há muito tempo com o material dos caras aqui, aí a gente comemora, vocês vão poder comemorar, cobrar uma cervejinha depois, na confra de comemoração. Então compartilha esse vídeo. As redes sociais deles estão aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá seguir, acompanhar, terem acesso ao material também. Então tá tudo aqui, já aproveita, curte esse vídeo se você não curtiu ainda, se inscreve no canal, porque a gente tá trazendo muita gente incrível. Vocês estão acompanhando, né? Só tem gente mara aqui. E agora pra gente se encaminhar pro final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, mas pra galera que tá trabalhando da forma que vocês estão trabalhando. Estão construindo um projeto que faça a mesma diferença no digital. Legal. E que se inspire em como vocês chegaram aqui e o que essa pessoa precisa olhar para não se desvencilhar de quem ela é ou dos acordos que ela fez no começo com ela mesma, antes de entrar de fato no marketing digital, para que ela não se vislumbre, mas que ela continue depois de muitos anos, de muitos milhões depois, ela ainda continue pensando na transformação que ela pode proporcionar. Legal, legal. Então, acredito que vai ser meu último momento de fala aqui. Eu quero novamente agradecer pelo convite, dizer que foi muito especial estar com vocês aqui hoje. Espero voltar mais vezes, tá? Eu espero você mais vezes. Eu quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa, para minha filha Helena, que tá com 2 meses, para minha mãe, para minha irmã, para meu pai, que eu conto, né? Quando eu comecei a estudar para concurso, a minha mãe, ela passou o cartão de crédito num curso de R$997 para poder estudar para concurso. E na época me ajudou. E eu tô aqui graças à minha família, graças à minha esposa, que me apoiou. E agora a minha filha aqui tá com 2 meses, mas lá na frente ela vai ver esse episódio, tá pequenininha. Então não posso deixar de agradecer a elas e graças a Deus, né? Louvar a Deus por conta de estar aqui. Ó, o que eu deixaria, o que eu falo para todo mundo, né? Consistência, a pessoa ela ser constante é melhor do que talvez ela achar que vai dar um sprint, a coisa vai acontecer. Então a consistência é melhor que aquela intensidade onde a pessoa ela dá toda a força e não consegue. Eu sou do time da constância.
Constância é melhor que intensidade. Então, o conselho que eu dou para alguém que está no digital hoje, olha, seja constante. Aprenda que a vida ela é altos e baixos. Vão ter dias bons de venda, vão ter dias difíceis de venda, mas aprenda a ser constante, tem um objetivo lá na frente. Entenda que você não é, vou fazer isso aqui, vou faturar milhões amanhã. Não é isso. É uma construção, é uma jornada. Entenda que o digital é uma jornada, onde você vai trabalhar dia após dia. Você precisa se melhorar, você precisa treinar pessoas, igual eu falei, as pessoas estão à sua volta, você precisa se capacitar, estar envolvido em ambientes onde você cresce. E isso é passo a passo. Não é do dia para a noite, né? Igual o pessoal fala. Não, é uma jornada. Então seja consistente, os resultados vão vir, né? Eu gosto muito de uma passagem bíblica que diz assim, né? Que Deus não se deixa enganar. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, aprenda a plantar dia após dia, com consistência, que lá na frente você vai colher coisas boas. Não acha que agora vou chegar com um caminhão de semente, jogar na terra e vai subir meus milhões. Não é isso. É dia após dia, regando, cuidando, e aí o resultado vai vir. Não desiste porque é difícil, mas continua até o final, que você vai conseguir alcançar o sucesso e aquilo que você espera. Valeu. Ai, que máximo. Obrigada. Belas palavras, Públio. Muito bom, Públio. Então, eu queria também agradecer pelo convite aqui da Eduz. É uma excelente plataforma, inclusive, né? Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigada. Aproveitar também aqui para agradecer a Deus, agradecer minha esposa, que vai assistir, a Andréia, a Antonella também, minha filha tá com 1 ano e meio já. Ai, bebezinha. Vai vir daqui uns dias também, tá correndo lá. E com relação à mensagem que eu gostaria de passar, vão ser 2. A primeira, ambiente. Você que tá do lado daí, para e de uma vez por todas, associe-se ao lado de pessoas que minimamente acreditam em você. Afaste de pessoas que te joguem para trás e não acreditam em você. Pelo amor de Deus, vai te atrasar. Você acha que não, mas vai. Então essa é a primeira mensagem. E a segunda é uma frase que eu falo para mim todos os dias. E ela passa por 4 pontos, eu posso dizer assim. E ela começa com... Todo colaborador lá da empresa que faz aniversário, eu mando essa frase. Opinião de ninguém. Você vai parar de escutar a opinião de todo mundo. Porque quem emite opinião não tem compromisso com o resultado final. Sugestão, você vai escutar a pessoa. Porque a sugestão é de quem está no processo. Então, você vai ouvir sugestão de quem? De quem está no caminho das vendas online. Quem está aí dedicando para entender e conhecer estratégias de marketing. Consultoria, você vai buscar consultores. Mas tem que ser bem pago. Você precisa procurar um consultor que tenha bom know-how para alguma atividade específica daquilo que você está querendo estruturar na sua empresa. Como, por exemplo, vendas. E conselho, você só vai escutar de quem você elege ser o seu conselheiro. Então, no nosso campo tem várias formas. Você pode contratar conselheiros para sua empresa, você pode ter pessoas do próprio Unity aqui para te aconselhar, mas são pessoas que chegaram lá, são pessoas que tiveram resultado. Então, você vai deixar de ouvir opiniões de todo mundo e vai começar, a partir de agora, ouvir as pessoas certas. E ouvir bons conselheiros vão te colocar em status que você nem imaginava. Assim como ouvir maus conselheiros também vai te derrubar nessa jornada. E essa é a mensagem que eu tenho para falar para vocês. Ai, muito obrigada, Carlos. Eu amei receber vocês aqui, foi um prazer. Obrigado. Fiquei muito feliz mesmo. E agradeço a vocês que ficaram até agora, acompanharam o nosso episódio. E a gente se vê.